Capítulo 2. Das vantagens. Seção 1ª. Disposições gerais. Artigo 58. Para os efeitos deste Estatuto, as vantagens são consideradas: Inciso 1º. Constantes, as que, satisfeitas as condições legais para sua concessão inicial, são devidas ao servidor, em qualquer situação em que estiver, ressalvadas as restrições desta lei. Inciso 2º. Transitórias, as devidas durante a execução de determinados serviços, em situações especiais. Inciso 3º. Ocasionais, as devidas em consequência de fatos ou situações que somente ocorrem eventualmente. Parágrafo 1º. As condições e a forma de incorporação das vantagens são as fixadas nesta lei ou nos regulamentos próprios. Parágrafo 2º. As vantagens transitórias não são incorporáveis. Artigo 59. São as seguintes as vantagens atribuídas ao pessoal da Polícia Militar, nas condições estabelecidas neste Estatuto ou regulamento próprio. Inciso 1º. Constantes. Alínea A. Adicionais por quinquênio vencido e adicional de 30 anos de serviço. Alínea B. Gratificação de tempo integral. Alínea C. Função militar categoria inciso 1º. Alínea D. Função militar categoria inciso 2º. Alínea E. Adicional de desempenho, AD. Alínea F. Auxílio invalidez. Inciso 2º. Transitórias, vantagens de campanha. Inciso 3º. Ocasionais. Alínea A. Risco de vida ou saúde. Alínea B. Localidade especial. Alínea C. Gratificação de gabinete. Alínea D. Abono familiar. Alínea E. Gratificação por trabalho técnico científico. Alínea F. Auxílio moradia. Alínea G. Especiais. 1. De exercício das funções de comandante-geral, chefe do Estado-Maior e de chefe do gabinete militar. 2. De exercício das funções previstas no artigo 70 deste Estatuto. Alínea H. Representação. Alínea I. Abono de fardamento. Alínea J. Diárias. Alínea L. Ajuda de custo. Alínea M. Etapas. Alínea N. Transporte. Alínea U. Hospitalização, serviços médicos e congêneres. Alínea P. Quantitativo para funeral. Artigo 59-A. O adicional de desempenho, AD, constitui vantagem remuneratória, concedida mensalmente ao militar que tenha ingressado nas instituições militares estaduais após a publicação da Emenda à Constituição nº 57, de 15 de julho de 2003, ou que tenha feito a opção prevista no artigo 115 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, e que cumprir os requisitos estabelecidos no artigo 59-B. Parágrafo 1º. O valor do AD será determinado a cada ano, levando-se em conta o número de avaliações de desempenho individual, ADs, satisfatórias obtidas pelo militar, nos termos desta lei. Parágrafo 2º.
O militar da ativa, ao manifestar a opção de que trata o caput, fará jus ao AD a partir do exercício subsequente, observados os requisitos previstos nesta lei. Parágrafo 3º. A partir da data da opção pelo AD, não serão concedidas novas vantagens por tempo de serviço ao militar, asseguradas aquelas já concedidas. Parágrafo 4º. O militar poderá utilizar o período anterior à sua opção pelo AD, que será considerado de desempenho satisfatório, salvo o período já computado para obtenção de adicional por tempo de serviço na forma de quinquênio. Parágrafo 5º. O somatório de percentuais de AD de adicionais por tempo de serviço na forma de quinquênio ou trintenário não poderá exceder a 90% da remuneração básica do militar. Artigo 59b. São requisitos para obtenção do AD. Inciso 1º. A estabilidade do militar, nos termos do artigo 7º, é. Inciso 2º. O número de resultados satisfatórios obtidos pelo militar na AD. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no inciso 2º do caput, considera-se satisfatório o resultado igual ou superior a 70%. Parágrafo 2º. O período anual considerado para aferição da AD terá início no dia mês do ingresso do militar nas instituições militares estaduais ou de sua opção pelo AD. Parágrafo 3º. Na AD serão considerados como fatores de avaliação. Inciso 1º. A avaliação anual de desempenho e produtividade, AD. Inciso 2º. O conceito disciplinar, é. Inciso 3º. O treinamento profissional básico. Parágrafo 4º. A regulamentação da AD, no que se refere aos incisos 1º e 3º do parágrafo 3º, poderá ser delegada ao comandante-geral da instituição militar estadual. Artigo 59c. Os valores máximos do AD correspondem a um percentual da remuneração básica do militar, estabelecido conforme o número de ADs com desempenho satisfatório por ele obtido, assim definidos. Inciso 1º. Para 3 ADs com desempenho satisfatório, 6%. Inciso 2º. Para 5 ADs com desempenho satisfatório, 10%. Inciso 3º. Para 10 ADs com desempenho satisfatório, 20%. Inciso 4º. Para 15 ADs com desempenho satisfatório, 30%. Inciso 5º. Para 20 ADs com desempenho satisfatório, 40%. Inciso 6º. Para 25 ADs com desempenho satisfatório, 50%, é. Inciso 7º. Para 30 ADs com desempenho satisfatório, 60%. Parágrafo 1º. O valor do AD a ser pago ao militar será calculado por meio da multiplicação do percentual de sua remuneração básica definido nos incisos do caput pela 100ª parte do resultado obtido na AD no ano de cálculo do AD. Parágrafo 2º. Um militar que fizer jus à percepção do AD continuará percebendo adicional no percentual adquirido, até atingir o número necessário de ADs com desempenho satisfatório para alcançar o nível subsequente definido nos incisos do caput deste artigo. Parágrafo 3º. O valor do AD não será cumulativo, devendo o percentual apurado a cada nível substituir o percentual anteriormente percebido pelo militar. Parágrafo 4º. O militar que não for avaliado por estar totalmente afastado por mais de 120 dias de suas atividades devido a problemas de saúde terá o resultado de sua AD fixado em 70%, enquanto perdurar essa situação. Parágrafo 5º. Se o afastamento previsto no parágrafo 4º for decorrente de acidente de serviço ou moléstia profissional, o militar permanecerá com o resultado da sua última AD,
se este for superior a 70%. Parágrafo 6º. Ao militar afastado parcialmente do serviço, dispensado por problemas de saúde, serão asseguradas, pelo comandante-geral da instituição militar estadual, condições especiais para a realização da ADI, observadas suas limitações. Parágrafo 7º. O militar afastado do exercício de suas funções por mais de 120 dias, contínuos ou não, durante o período anual considerado para a AD, não será avaliado quando o afastamento for devido a: Inciso 1º. Licença para tratar de interesse particular, sem vencimento. Inciso 2º. Ausência, extravio ou deserção. Inciso 3º. Privação ou suspensão de exercício de cargo ou função, nos casos previstos em lei. Inciso 4º. Cumprimento de sentença penal ou de prisão judicial, sem exercício das funções, ou. Inciso 5º. Exercício temporário de cargo público civil. Artigo 59-D. O AD será incorporado aos proventos do militar quando de sua transferência para a inatividade, em valor correspondente a um percentual da sua remuneração básica, estabelecido conforme o número de ADs com desempenho satisfatório por ele obtido, respeitados os seguintes percentuais máximos. Inciso 1º. Para 30 ADs com desempenho satisfatório, até 70%. Inciso 2º. Para 29 ADs com desempenho satisfatório, até 66%. Inciso 3º. Para 28 ADs com desempenho satisfatório, até 62%. Inciso 4º. Para 27 ADs com desempenho satisfatório, até 58%, Inciso 5º. Para 26 ADs com desempenho satisfatório, até 54%. Parágrafo 1º. O valor do AD a ser incorporado aos proventos do militar quando de sua transferência para a inatividade será calculado por meio da multiplicação do percentual definido nos incisos 1º a 5º do caput pela centésima parte do resultado da média aritmética simples dos resultados satisfatórios obtidos nas ADs durante sua carreira. Parágrafo 2º. Para fins de incorporação aos proventos dos militares que não alcancem o número de resultados satisfatórios definidos nos incisos do caput, o valor do AD será calculado pela média aritmética das últimas 60 parcelas do AD percebidas anteriormente à sua transferência para a inatividade ou à instituição da pensão. Artigo 60. A contagem de tempo, para os efeitos deste capítulo, será procedida pelos órgãos competentes da Polícia Militar. Seção 2ª. Da gratificação de tempo integral de serviço. Artigo 61. A gratificação de tempo integral de serviço é devida ao policial militar, em face de sua disponibilidade para o serviço público, a qualquer hora do dia ou da noite, nos termos do artigo 15 deste Estatuto, e pela impossibilidade de exercer outra atividade remunerada em entidade pública ou privada, nos termos das legislações federal e estadual específicas. Artigo 62. A gratificação a que se refere o artigo anterior é fixada em 30% dos vencimentos devidos aos policiais militares, a cujos proventos, na passagem para a inatividade, será incorporada. Seção 3ª. Do adicional por quinquênio e adicional de 30 anos de serviço. Artigo 63. O militar terá seus vencimentos acrescidos, para todos os efeitos, e sem prejuízo de quaisquer outras vantagens, a partir do quinto ano de efetivo exercício, da gratificação adicional de 5% por quinquênio. Artigo 64. Completando o militar 30 anos de serviço, terá direito ao adicional de 10% de seus vencimentos. Seção 4ª. Do abono familiar.
Artigo 65. A vantagem proporcional aos encargos de família, denominada neste Estatuto abono familiar, constitui o auxílio pecuniário pago ao servidor para atender, em parte, as despesas de assistência à família. Parágrafo único. O abono familiar é assegurado ao militar da ativa, da reserva ou reformado, nas mesmas condições e bases estabelecidas na legislação estadual para os servidores públicos em geral. Seção 5ª. Da gratificação de função militar. Artigo 66. Ao militar em exercício efetivo nas unidades de serviços da Polícia Militar será concedida a gratificação de função militar. Parágrafo 1º. A gratificação prevista no artigo será disciplinada e terá seus valores fixados em regulamento próprio, a ser baixado por decreto do Executivo. Parágrafo 2º. A gratificação de função militar incorpora seus proventos do militar, por ocasião da passagem para a inatividade,